A paz do Senhor a todos, irmãos. Eu gostaria de agradecer a Deus pela vossa vida, pelo vosso empenho e oração ao Senhor em todo o tempo, pela obra do Senhor, pelos irmãos em Cristo. Nestes tempos difíceis, que possamos permanecer confiantes em Deus em todo o tempo. Eu gostaria de falar convosco acerca de uma palavra de Deus para os vossos corações. Há um texto bíblico conhecido de nós, lá no livro de Gênesis, no capítulo 37, que conta a história de um jovem que depois tornou-se um grande homem de Deus. Um jovem que tinha sonhos, um jovem que tinha objetivos, que tinha uma visão grandiosa daquilo que ele esperava em Deus. Eu estou a dizer acerca de José. José é um dos filhos de Jacó, ou Israel, e nós conhecemos bem a história de José. É um jovem sonhador, considerado pelos irmãos como aquele que queria se colocar acima dos seus próprios irmãos. Mas não era isso bem a verdade. A verdade é que José tinha um chamado de Deus. E Deus começou a revelar desde cedo o seu propósito para a vida de José. Os propósitos que o Senhor, nosso Deus, tinha para a vida de José. Só que é interessante porque ao revelar os propósitos, os seus propósitos, a Deus revelar os seus propósitos para José, José não consegue calar-se e começa a falar com os irmãos e até mesmo com seu pai acerca das revelações que Deus estava trazendo ao seu coração através de sonhos, de visões. E a Bíblia vai dizer que os irmãos não entenderam. O seu próprio pai também não entendeu. A Bíblia vai dizer, no capítulo 37, no verso de número 3 e 4, os irmãos vão perceber que os próprios irmãos de José começaram a não se sentir bem próximo de José, porque os irmãos consideravam José como alguém que queria ser superior a eles. Os irmãos vão perceber que o convívio de José para com os seus irmãos ficou quase insuportável. Viver em comunidade como eles viviam naquela altura tornou-se insuportável. Tudo que José fazia, os irmãos era contra. Os irmãos não se sentiam bem em estar ao lado daquele jovem. E a situação foi se agravando cada vez mais, até que, a uma certa altura, o próprio pai de José faz uma túnica e dá para José, uma túnica especial, diferenciada das túnicas que os seus irmãos o tinham. E isso foi a gota d'água, como se diz. Os irmãos de José tentaram planejar algo. E a uma certa altura eles estavam no campo, estavam a pastorear o rebanho do seu pai Jacó. E a Bíblia vai dizer que Jacó pede para José ir ao encontro dos seus irmãos. E quando José vai ao encontro dos seus irmãos, encontra um peregrino no meio da estrada, no meio do caminho, e pergunta para esse homem: olha, vocês viram? Você viu meus irmãos? Eles estavam a pastorear aqui. E aquele peregrino vai dar a localização da onde os irmãos de José poderiam estar. E quando José se aproxima dos seus irmãos, os seus irmãos maquinam matar a José. Jogam primeiro dentro de um fosso, dentro de uma cova, mas aquilo estava seco, portanto não teve nenhum efeito. Eles retiram José daquela fosso e de repente está a passar uma caravana de vendedores de escravos e os irmãos vendem a José. José vai para o Egito e agora triste, abatido, sozinho, solitário. Mas uma coisa, ele ainda tinha os sonhos de Deus em seu coração. Mas uma coisa, ele ainda tinha a proteção de Deus na sua vida. E sabe, o que nós precisamos não são tempos fáceis. O que nós precisamos não é momentos de vitória. O que nós precisamos é da presença de Deus na nossa vida. Porque quando a presença de Deus está na nossa vida, ainda que a circunstância pareça difícil, ainda que o cenário pareça caótico, ainda assim Deus está a nos guardar, Deus está a nos fortalecer, porque a sua presença está em nossos corações.
Deixa eu te dizer, os momentos difíceis vão acontecer em todas as vidas. Os momentos difíceis acontecerão em toda a nossa trajetória. E saiba que estes momentos difíceis é que testificarão quem nós realmente somos na presença de Deus. Se somos homens e mulheres confiantes, homens e mulheres de fé no poder e na graça do Senhor. João 16:33 vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele já venceu o mundo. Sabe, Jesus já venceu. Nós não iremos vencer. Esquece, nós já vencemos. Porque quem nos dá a vitória não é a circunstância do mundo. Quem nos dá a vitória é a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. José foi vendido pelos irmãos, foi enviado para um país estrangeiro, não falava a língua daquele país, teve que aprender a língua do país. Depois ele se torna um governador da casa de Potifar, primeiramente, um mordomo da casa. Depois é acometido por uma calúnia pela mulher de Potifar e ele tem que ir preso, ele vai preso. E ele fica na cadeia durante um bom tempo. Só que sabe, quem tem Deus no seu coração, ainda que esteja na cadeia, ainda que esteja no cárcere, não deixa de ter as revelações de Deus em sua vida. Não deixa de ter a comunhão necessária para sobreviver, mesmo em tempos difíceis. José é abençoado por Deus, ainda quando está no cárcere, ainda quando está na prisão. E a Bíblia vai dizer que ele conhece ali dois homens. Um era copeiro e o outro era padeiro. Os irmãos já conhecem a história. E ele revela o sonho que aqueles dois homens tinham. Veja bem, José era sonhador em Canaã, mas no Egito ele torna-se decifrador de sonhos. Sabe, quem tem Deus na sua vida está sempre evoluindo. Uma coisa é sonhar, outra coisa é decifrar sonhos. José agora não é sonhador apenas, ele agora está vivendo os sonhos de Deus na sua vida. Deixa eu te dizer, quem tem Deus vive os sonhos de Deus. Quem tem Deus vive os planos de Deus na sua vida. José é tão revestido do poder de Deus que logo depois o copeiro, os irmãos sabem a história, o padeiro é morto, o copeiro volta a atender ao rei. E uma certa altura o rei tem um sonho e precisa de ser decifrado esse sonho. E a Bíblia vai dizer que o copeiro vai lembrar-se de José. Mas deixa eu te dizer, 2 anos depois. Sabe, às vezes a gente quer que as coisas aconteçam do dia para a noite. Não é assim que funciona. Deus tem um propósito, Deus tem um plano. E os planos de Deus é progressivamente. Você tem que ir crescendo, você tem que ir evoluindo para que as coisas de Deus aconteçam na tua vida. Depois José é apresentado perante o rei, decifra o sonho do rei, e o rei naquele momento tira José da prisão e coloca José como governador do Egito. O segundo, ou melhor, o próximo abaixo do rei. O segundo em autoridade naquele país. Sabe, Deus tem coisas grandes para nós. Deus tem coisas grandes para a tua vida. Ele não quer que você fique aí lamentando pela circunstância. Ele não quer que você fique pelos cantos a lamentar porque não tem um trabalho, porque a situação está mal, porque as circunstâncias estão difíceis, porque a pandemia está assolando o mundo inteiro, porque a pandemia está batendo as portas. Deixa eu te dizer, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que tem te sustentado até aqui. Grandes coisas ele já tem feito e grandes coisas ele ainda irá fazer, porque no nome dele há poder nos céus e na terra. Não há nada a qual o nome do Senhor não possa ser manifesto. Ainda que tenha lutas, ainda que tenha dificuldades, apresenta todas elas nas mãos do Senhor, porque o Senhor teu Deus irá lhe fortalecer mesmo nos momentos difíceis da sua caminhada. Lembra o que o salmista diz? Lá no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. E sabe, não é eu não vou temer porque eu tenho força. Não é eu não vou temer porque eu sou forte. Não. Eu não temo mal algum, porque Deus, porque o Senhor está comigo.
porque o meu pastor está comigo. Deixa eu te dizer, quem lhe fortalece é o Senhor. Quem lhe ajuda é o Senhor. Quem está contigo nessa caminhada é o teu Deus. A pandemia está aí, mas vou desesperar por causa da pandemia? Não, porque o meu Deus vai me dar forças, mesmo em dias pandêmicos, mesmo em tempos difíceis. José continuou confiando em Deus em todo o tempo. Acha que José não queria estar com seu pai? Não queria estar com seus irmãos? Ainda que eles o venderam, mas amor de irmão, ele queria estar com seus irmãos. Mas não, estava em um país estranho, um país distante, mas não deixou de confiar no poder do seu Deus. Tornou-se o governador daquelas terras. Foi aquele que não só governou aquelas terras, mas foi aquele que sustentou a sua família nos tempos difíceis. Quem confia em Deus, mesmo em tempos difíceis, consegue superar todas as dificuldades em nome de Jesus. Não somos nós, não é a nossa força, mas é aquele que habita em nós. Guarde isso no teu coração. O teu Deus lhe fortalecerá em todo o tempo e você será uma bênção por onde quer que andares. Eu preciso estar em Canaã. Não é necessário estar em Canaã. Ainda que estejamos no Egito, Deus é conosco. Entenda, Deus é contigo, varão. Deus é contigo, minha irmã. Deus é contigo, meu irmão. Não se preocupe com as lutas. Não se preocupe com as dificuldades. Coloque-as nas mãos do Senhor, porque o teu Deus lhe dará vitória em todo o tempo. Deus lhe abençoe e lhe fortaleça. Que o Senhor lhe dê uma semana abençoada e que até a sua vinda possamos permanecer fiéis ao Senhor. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.